Bom, pessoal, continuando agora a parte 2 da aula de vetores aqui. A gente vai falar agora de componentes de um vetor. Componentes de um vetor. Do que se trata isso? Se trata do seguinte. Quando você tem um vetor qualquer, por exemplo, este vetor A aqui. Esse vetor A, ele pode ser decomposto em duas componentes, fazendo da seguinte maneira. A gente coloca aqui um sistema de referência, que é dado por esses dois eixos, eixo Y e eixo X, né, orientados arbitrariamente assim e ortogonais. Né? E o que a gente chama de componentes do vetor A com relação a este sistema de referência, eixo Y, eixo X, as componentes desse vetor com relação a esse sistema de referência são AX, que é esta projeção do vetor A no eixo X, esse vetor AX, e a outra componente na direção Y, que é a projeção do vetor A na direção Y, que é o AY. Note que, do ponto de vista vetorial, a equação vetorial que a gente escreve para representar isso daqui é dessa maneira. O vetor A ele é igual à soma vetorial das suas componentes. E é o que você geometricamente percebe aqui. Né? Percebe aqui, ó. Se eu somar vetorialmente o vetor AY com o vetor AX, lembra a regra do paralelograma, a resultante sai da origem dos dois, chega até a extremidade do paralelograma. É o vetor A. Né? Então, é o que está escrito aqui. Agora, em termos das intensidades das componentes desses três vetores, A, AX e AY, a gente pode ver o seguinte, que a componente AX pode ser escrita como o vetor A vezes o cosseno de θ. Θ é o ângulo de inclinação medido na horizontal, indo no sentido anti-horário até onde o vetor está. Então, esse é o ângulo θ. Então, o AX aqui, ele é o vetor A, cosseno desse ângulo θ. Uma vez que o AX, você está vendo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, a hipotenusa é o AX é o cateto adjacente. O AY é o cateto oposto, né? Portanto, em módulo, ele é A seno de θ, uma vez que o seno de qualquer ângulo é o seu cateto oposto dividido pela sua hipotenusa, né? E isolando o AY, a gente chega que ele vale A seno de θ. Esta equação aqui, é importante que você note que ela relaciona as intensidades desses vetores, o vetor A e das suas componentes. Né? Ou seja, o vetor A ao quadrado, a intensidade dele ao quadrado é igual ao AX quadrado mais a Y ao quadrado. Da onde essa expressão sai? Evidentemente, de Pitágoras. É o teorema de Pitágoras aplicado a esse triângulo retângulo aqui. O A é a hipotenusa, o AX e o AY são os catetos desse triângulo retângulo. Muito bem. Outro conceito importante é o chamado dos versores ou vetores unitários. Do que se trata esse conceito? Se trata do seguinte, quando você tem um vetor qualquer, por exemplo, o vetor U, U1 aqui, qual que seria o versor desse vetor U1? É esse vetorzinho aqui, o chapéu, que tem a mesma direção, mesmo sentido e a intensidade dele tem uma unidade arbitrária. Veja que a definição é dada dessa maneira, né, algebricamente. O versor U chapéu é o próprio vetor U1 dividido pela sua intensidade. Lembra que a gente já definiu aqui na parte 1 que a multiplicação de um escalar por um vetor é uma propriedade bem definida e que essa propriedade está querendo dizer que a gente vai aumentar o vetor, vai diminuir o vetor. Aqui, quando eu estou dividindo o vetor U pela intensidade do vetor U, significa o seguinte, que, por exemplo, né, se o vetor U1 aqui tivesse, por exemplo, 4 unidades arbitrárias, quando eu pego o vetor U1 e divido por 4, esse cara passa a ser um vetor de uma unidade arbitrária. Mesmo exemplo aqui, né, imagina que eu tivesse esse vetor U2, que tem aqui 8 unidades arbitrárias, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades arbitrárias. Qual que é o versor U2? É um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido do vetor original, que é o U2, só que ele tem intensidade 1, uma vez que a definição é um módulo, né? O vetor U2 dividido pelo seu próprio módulo, que aí vai ser a oitava parte desse vetor, 1/8 desse vetor, que resulta ser esse pequenininho aqui. Bom,
Com relação aos versores, a gente tem aqui os versores chamados canônicos. O que são os versores canônicos? Dado um sistema de referência ortogonal, que é o que a gente vai usar, a gente sempre vai definir um versorzinho, que é chamado de I-chapéu, que é um versor que está sempre na direção OX, né? Origem, aqui OX, na direção horizontal, e ele aponta no sentido do sistema de referência que a gente orientou. E tem o J-chapéu, que é esse vetor aqui que está na direção do Y, né? É esse aqui. Vocês vão ver que esses versores canônicos, que são o I e o J, eles vão ajudar a gente bastante aqui a fazer uma álgebra vetorial que fique claro de entender. Isso no próximo vídeo eu vou mostrar.